Fala, trader! Então vamos para mais um conteúdo aqui no nosso canal e eu tenho certeza que o conteúdo de hoje, se você aplicar, ele vai simplificar demais o seu 2026. Porque talvez um conteúdo que você já tenha ouvido falar, talvez até mesmo você já tenha aplicado, mas não por tempo suficiente ou nem da forma correta. Porque se você aplicar da forma correta e por tempo suficiente, eu tenho certeza que o seu 2026 vai ser completamente diferente. E no vídeo de hoje, então, nós vamos estar falando sobre plano de trade, planejamento, que é uma coisa extremamente importante e essencial para um trader. Porque o nosso planejamento, nosso plano de trade, é como um GPS. Imagina que eu quero sair daqui de Porto Alegre e ir para São Paulo e vou sem mapa, sem GPS, sem nada. Eu posso chegar em São Paulo? Posso, mas eu vou demorar mais tempo, posso me perder, vou demandar mais energia, mais dinheiro, porque eu vou ter que muitas vezes rodar mais, gastar mais combustível, ou seja, N problemas a mais, por não ter um norte ali claro, definido, por não ter um GPS, um mapa me guiando, me direcionando. Quando nós temos o nosso planejamento, é igual um GPS. Eu posso sair daqui de Porto Alegre, posso até errar uma rua, uma rota, mas o que o GPS vai fazer? Vai renderizar e me colocar na rota de novo. Então é isso que o planejamento vai te fazer todos os dias. Você vai chegar no final do seu dia, vai pegar o que você fez, vai pegar o seu planejamento e vai comparar. Olha, o meu planejamento diz isso, eu fiz isso. O que eu fiz que não deveria ter feito? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer que deveria ter feito? Então você vai entender isso e todos os dias você vai renderizando essa rota. E todos os dias você fazendo isso é o que vai te trazer a verdadeira consistência. Porque a verdadeira consistência não é ganhos consistentes. Porque não tem como você ter ganhos consistentes sem primeiro você ter comportamento consistente. Então não tem como você ter esses ganhos consistentes sem ter comportamento consistente. Primeiro é o seu comportamento, depois o resultado consistente. E o comportamento, como que você vai ter consistência no comportamento se você não sabe o que você tem que fazer? Para isso, você tem que ter um planejamento muito bem claro e definido, para todos os dias saber o que fazer e o que não fazer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de te explicar aqui como montar esse planejamento, já curta esse vídeo aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho ali de notificações para toda vez que soltar um novo conteúdo aqui no canal, você ser notificado em primeira mão e não perder nenhum conteúdo. E se você tem algum amigo ou um colega que gosta de day trade, faz operações também, manda esse conteúdo, manda o nosso canal para ele, que eu tenho certeza que vai contribuir demais com as operações dele, com o ano de 2026 dele. Então vamos entender como montar esse planejamento. Nós iniciamos pelo gerenciamento. O gerenciamento de risco não é o teu plano de trade, mas ele faz parte do teu plano de trade. Então nós vamos começar por ele. Qual o capital que eu vou disponibilizar para as minhas operações? Eu tenho que ter muito bem claro, muito bem definido qual o capital que eu vou disponibilizar. Ah, eu vou botar X valor. Tá, mas que valor é esse? Tem que ter específico e tem que ser um valor que não vá fazer falta para você, que não vá atrapalhar as suas finanças. Ah, vou pegar um capital ali e esse capital eu tenho que fazer dinheiro para pagar conta, pagar boleto. Não faça isso. Por quê? Isso vai te gerar uma pressão maior no seu dia a dia. Perfeito? Então entenda isso. Não bote dinheiro que você vai precisar. Por quê? Você tem que entender uma coisa. O mercado, ele mexe com as nossas emoções, nossos sentimentos. Ah, quando eu tiver 10 anos, 15 anos, 20 anos de mercado, não vou sentir nada. Errado. Você vai continuar sentindo as emoções ali. O que vai acontecer? Vai amenizar e também vai acontecer o seguinte: você vai aprender a controlar aquela emoção, aquele sentimento. Você vai fazer com que aquilo não ative gatilhos de autodestruição, que altere o teu comportamento. Então você vai aprender a controlar o seu dia a dia. Perfeito? Mas você vai continuar sentindo. E você não precisa de uma emoção, de um sentimento a mais ali no dia a dia para causar mais pressão, mais ansiedade em você, que é colocar em risco um dinheiro que você não poderia estar arriscando ali no mercado. Perfeito? Porque uma coisa você tem que ter em mente: o maior medo do ser humano não é a morte e não é falar em público. O maior medo do ser humano é o desconhecido. E todos os dias no mercado nós estamos face a face com o desconhecido, com a incerteza, porque nós lidamos com estatística, probabilidade. Por isso que eu tenho que me comportar da mesma forma todos os dias, ter consistência na forma de comportamento, porque dessa forma
que eu vou conseguir fazer com que a estatística, a probabilidade, trabalhe a meu favor. Porque se todos os dias eu me comportar de forma diferente, como que eu vou conseguir ter uma estatística? Não tem como. Perfeito? Número 2, qual será o meu objetivo de ganho por dia? Não precisa ser um objetivo específico, mas eu tenho que saber quando que eu vou parar quando eu estiver ganhando no dia. Qual será o máximo de prejuízo que eu vou aceitar por dia? E o máximo de prejuízo é o máximo, não importa se foi você ou deu erro na internet, erro na plataforma que tomou aquele loss. Bateu o máximo de loss do dia, encerrou o dia. Quantos contratos no máximo vou utilizar em cada operação? Quantos pontos vou buscar de gain por operação? Quantos pontos de loss vou aceitar por operação? Quantas operações eu vou fazer por dia? Qual será o meu horário de operações? Eu tenho que ter isso muito bem detalhado, muito bem específico no meu dia a dia. Na parte de estratégia, qual ativo vou focar as minhas operações? Porque eu tenho que ter clareza nisso. Um dia eu opero isso, um dia aquilo. Não. Foque quais vão ser os teus ativos que você vai mapear, as suas oportunidades. Escolha 1, 2 ativos se você está iniciando e foque neles, entender, compreender as nuances, os detalhes do comportamento de cada ativo. Qual o tempo gráfico, o tamanho de renco que eu vou usar para operar? Então, defina o seu time frame, o seu tamanho de renco das suas operações. Essa parte aqui é extremamente importante. Descreva nos detalhes o seu gatilho para executar uma operação de compra. Quais as condições nos gráficos, indicadores e médias. Eu tenho que ter muito bem claro, muito bem definido o que é uma oportunidade de compra para mim. E a mesma coisa na venda. Se eu não conseguir descrever o que é uma oportunidade de compra, o que é uma oportunidade de venda para mim, de forma clara, botar isso no papel, é porque eu ainda não entendi, não compreendi o meu operacional. Então você tem que fazer isso, ter clareza o que é compra, o que é venda para você. 5, quais as situações, mesmo que habilite os meus gatilhos de entrada, eu não farei nada. Meu exemplo do Júnior. O que eu faço? Horário de notícia, eu não clico, eu não opero. Movimentos muito esticados, eu não opero, mesmo que dê entrada. Então, tem que ter clareza nisso, quando fazer e quando não fazer. 6. Quais os possíveis filtros que vou usar para complementar as minhas análises? LTA, LTB, suporte, resistência, quais filtros que vou utilizar para complementar minhas análises? Tudo muito bem detalhado, quando fazer e quando não fazer. Porque dessa forma você vai conseguir ter comportamentos consistentes. Entrei na operação. Como que vou definir quanto buscar de gain por operação? Vou buscar um gain fixo, X percentual, X valor, vou tentar conduzir o máximo que der, vou buscar alvo de Fibonacci. Como que eu vou definir esse alvo? Tem que ter muito bem detalhado isso também. Com quantos pontos de ganho eu vou puxar o meu stop loss para o 0 a 0, protegendo e tirando o risco da minha operação? De forma detalhada também. Após puxar o stop para o 0 a 0, quais os critérios vou usar para continuar movendo para o ganho? Então tem que ter muito bem detalhado a forma que eu vou conduzir esse trade, quando ele começar a andar para a minha direção, perfeito? E aqui a autoanálise. Por último, e não menos importante. Após cada dia de operações, pegue uma folha para cada dia e descreva como foi seu dia. Quais as regras do seu plano de trade você não respeitou e quais foram os motivos que fizeram você não respeitar as regras que você mesmo se propôs. Entenda que essa parte é de extrema importância, pois o day trade é uma profissão de alta performance. Sendo assim, você precisa a todo momento estar entendendo como você está performando. E seguindo essas dicas, você terá um mapa claro dos pontos que precisam ser melhorados para você chegar na sua consistência desejada. Então entenda que isso é extremamente importante. Na minha mentoria, eu mostro para os meus mentorados os meus cadernos de planejamento, de relatório diário, e não é 1, 2 cadernos, são vários cadernos que eu tenho ali, já que eu venho há anos fazendo isso. Mas por que eu ainda faço isso? Porque todos os dias eu vou lá e renderizo a minha rota. Eu não sou um robô, eu tenho meus defeitos, meus erros. Então, todos os dias eu tenho que me corrigir. E eu fazendo todos os dias isso, eu minimizo a possibilidade, a probabilidade de cometer um erro no próximo dia. Então, se você fizer isso todos os dias de forma consistente, você vai chegar no seu comportamento consistente. Você tendo o seu comportamento consistente, isso vai te gerar os seus ganhos consistentes, a sua consistência nos seus ganhos. Muitas pessoas, elas querem ter consistência, mas não querem ser consistentes.
Então é primeiro ser para depois ter. Primeiro tem que me tornar uma pessoa consistente. Aí vai vir o resultado consistente. Perfeito? Então tenho certeza que se você aplicar isso daqui no seu dia a dia, fizer isso de forma consistente agora em 2026, você terá um ano completamente diferente. E se você quer entender mais como funciona a MyGame, como funciona a nossa metodologia, nosso acompanhamento diário e ao vivo com os nossos alunos, basta você clicar no primeiro link aqui da descrição que você vai conversar com um dos traders aqui da MyGame de forma individual e de forma totalmente gratuita. Então não perca a oportunidade, não perca tempo e clique aqui no primeiro link da descrição. E também, se você ainda não tem uma corretora confiável, seja para mercado brasileiro, seja para mercado internacional, nós vamos ter aqui no segundo e no terceiro link da descrição as corretoras que nós utilizamos, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, para fazer as nossas operações. Perfeito? Bora para cima, bora pro game e até o próximo conteúdo.